Corinthians amassou o Flamengo. Futebol é isso, gente. O Flamengo não jogou absolutamente nada. A torcida do Corinthians fez barulho o tempo inteiro, o Maracanã estava quieto, toma o gol e perde. O time do Corinthians não existe. O fato de pessoas, corintianos, vários, acharem que a atuação até foi boa, mostra o quão ruim é o atual momento do futebol do Corinthians. E teve um monte de corintianos achando o máximo. Nossa, jogamos bem. Galera, olha aí, Mauro César mandou um recado pros corintianos, hein? Estão achando que jogaram muito, calaram o Maracanã, amassamos o Flamengo e perderam como sempre, né? Freguesia é muito grande. Então é isso, galera. Deixa o like, não esquece, assiste até o final, que vocês vão ver aí o que o Mano, o que o Beija, Neto e o Mauro César falaram sobre essa vitória do Mengão aí pra cima do Corinthians. Flamengo sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, jogador machucado, Léo Pereira mancando, foi lá, fez o gol. Importa, vitória importantíssima. Flamengo sobe na tabela, mantém o Corinthians lá na zona de rebaixamento. Então deixa o like, se inscreve aí no botão abaixo, hein? Não esquece. Créditos na descrição aí, né? Pro Beija, pro Maurício Borges, né? Pro Neto e também para o All Sport, links na descrição, beleza? Vamos ver aí que esse vídeo tá muito bacana. Olha, o Mauro César mandou um recado aí pros corintianos, hein? Que estão achando que jogaram muito, que amassaram o Flamengo e tal. Vocês vão ver aí, mano. Ô Mauro, nessa equação do jogo feito pelo Flamengo, que não foi bom, também não dá para tirar o fato de que perdeu 2 jogadores, né? Um no aquecimento e um durante o dia. E quase que ainda o Fabrício Bruno sai também, né? E depois o Léo Pereira se machucou. O time está se machucando bastante, até o Sampaoli falou sobre isso, né? Bom, nós temos que mudar a nossa preparação aqui, o time tem que ser mais intenso e vai ter aí essas questões, né? Esse é o grupo de jogadores que, junto com a direção, eles definiram que teriam 42 dias de férias e tudo mais, né? Ou seja, a preparação do Flamengo ela começa lá atrás, muito antes do Sampaoli vir para o Flamengo, já havia. Antes até do Vitor Pereira, os erros já vinham sendo cometidos e agora o Flamengo paga por isso, evidentemente. Há casos muito específicos. O Everton Ribeiro, não, primeira lesão muscular dele. Mas o Arrascaeta vive se machucando. É o segundo jogador que se machuca, sente alguma coisa no aquecimento. O Gerson primeiro, agora o Arrascaeta. O que acontece com esse jogador? Que não consegue terminar um jogo sem estar se arrastando e ontem nem conseguiu jogar. É algo que tem que ser investigado, tem que ser explicado. Né? Então, isso, evidentemente, atrapalha muito o trabalho dele. Eu mesmo critiquei ontem São Paulo e depois da coletiva eu revi a minha posição, porque o Matheus França, por exemplo, que eu acho que deveria ter entrado, ele explicou que estava com dores lombares, então ele não podia colocar o jogador também. Na prática, ele não tinha nenhuma opção, além do Vidal. E o torcedor chama ele de burro, porque o torcedor às vezes é burro, porque o Pulga pediu para sair com câimbras. Ele não tirou porque ele quis. Né? Cansado, agora, no né? final, o que aconteceu ontem foi que o Corinthians tem jogado tão mal, mas tão mal, mas tão mal, que qualquer progresso parece uma maravilha. A atuação do Corinthians foi boa em relação às atuações que não tem nem qualificação contra Atlético Mineiro e São Paulo, por exemplo. Então melhorou um pouquinho, melhorou. Mas, em compensação, se vocês prestarem atenção, verão que o Flamengo trocou passes durante 1 minuto e 29 segundos até o gol do Léo Pereira. 1 minuto e 29 segundos rondando a área e o Corinthians não desarma, não combate, não dá um bote, assistindo. Até o Cebolinha, que é o jogador que mais tem dado passe para gol no campeonato, na temporada no Flamengo. Acho que foi a 8ª assistência dele, se não estou enganado. Cruzou e o Léo Pereira sozinho cabeceou para marcar. Ou seja, o Corinthians, mesmo quando joga bem, comete erros capitais, né? E foi o que cometeu ontem, no final do jogo. Ninguém marca, pode reparar. É 1 minuto e meio trocando passe, girando. Aí tem uma bola que vai na área, aí a defesa afasta, o Flamengo recupera a bola com facilidade, reinicia o ataque e circula até o Cebolinha. Esse eu acho que foi o erro do São Paulo, não ter entrado antes no jogo. Talvez até de saída no lugar do Arrascaeta, mudando um pouco a formação, mas enfim, ele optou pelo Vitor Hugo e demorou um pouco a colocar esse jogador em campo, o que só fez durante o segundo tempo, lá com 7, 8 minutos. Agora, o Flamengo venceu o jogo jogando mal, mas também perdeu partidas em que jogava bem contra o Atlético lá no Paraná e tomou um gol, aliás, que o goleiro estava nocauteado, e que o VAR nem olhou. O Flamengo jogava bem contra o Internacional e tomou um gol, tinha mandado bola na trave, estava madurinho o gol da vitória e conseguiu perder. E até contra o Botafogo, o Flamengo finalizou uma infinidade de vezes e acabou não conseguindo sequer empatar. Foram jogos melhores do Flamengo do que esse contra o Corinthians e perdeu os 3. Outra aconteceu o contrário. Né? E o Corinthians sentiu na pele aquela história de com o Corinthians tem que ser sempre sofrido. Foi sofrido ontem, só que perdeu. O time do Corinthians não existe. O fato de pessoas, corintianos, vários, acharem que a atuação até foi boa, mostra o quão ruim é o atual momento do futebol do Corinthians. Está tão ruim que o que é mais ou menos parece ótimo. E perder para o Flamengo com um gol de um jogador machucado parece ótimo. Detalhe, o cara estava machucado, subiu, cabeceou e fez o gol da vitória. E teve um monte de corintianos achando o máximo. Nossa, jogamos bem.
Eu acho muito pouco. O Flamengo fez uma partida péssima, é verdade, e eu acho que o técnico tem uma parcela de responsabilidade menor num contexto em que os jogadores não conseguem sequer ficar em campo. De fato, como o Ancora lembrou. O Fabrício Bruno sentiu no primeiro tempo, seguiu no jogo. O Léo Pereira não tinha condições quando ficou em campo até o final, só não saiu porque não tinha como ser substituído. É o Arrascaeta no aquecimento, é o Everton Ribeiro pela manhã, foi o Gerson no aquecimento outro dia. É um atrás do outro, impressionante. E alguém deveria explicar ao torcedor do Flamengo o que diabo é isso. Se é que ele sabe por que isso está acontecendo. Tem a impressão que eles não têm a menor ideia. O São Paulo e seus Blue Caps é que vai ter que... Eles é que vão ter que decifrar esse enigma aí. Futebol é isso, gente. O Flamengo não jogou absolutamente nada. O Corinthians, na mão do Luxemburgo, fez sua melhor partida até agora. Merecia ter vencido. Bruno Mendes jogando muita bola. O Matheus Bidu foi muito bem. Roger Guedes muito bem. Paulinho jogou bem. Só que, no finalzinho do jogo, um zagueiro que estava jogando centroavante, que estava machucado, fez o gol de cabeça. Yuri Alberto cansou de perder gol. Depois, Yuri Alberto, não dá para reclamar que a bola não chega. Quando chega, você não faz. Mas foi isso, cara. A fase do Corinthians é tão ruim. É o azar. Que quando joga bem, quando faz uma partida boa, torcida do Corinthians fez barulho o tempo inteiro, o Maracanã estava quieto, toma o gol e perde. O Flamengo precisa contratar 3, 4 jogadores para ser campeão. O Corinthians precisa contratar mais 3 ou 4 para fugir do rebaixamento. Acabou no Maracanã. Flamengo 1, Corinthians 0. Por mais que o Corinthians colecione mais uma derrota, ainda não venceu sob o comando do Luxemburgo e vai dormir novamente na zona de rebaixamento, mas a postura do time hoje foi outra. O Corinthians não foi aquele time apático, aquele time submisso, aquele time covarde e frouxo que a gente se acostumou a ver nos últimos jogos, inclusive jogando dentro da própria arena. O Corinthians hoje no Maracanã, encarando um estádio lotado, uma das principais equipes do futebol brasileiro, foi um time que se impôs, foi um time que brigou, foi um time que criou. Inclusive, se tivesse tido um pouco mais de competência em fazer os gols que teve a oportunidade de fazer no começo da segunda etapa, chances claríssimas, o Corinthians poderia ter tido uma sorte melhor dentro do Maracanã. Poderia até ter saído vitorioso. O Corinthians fez seu melhor jogo com o Luxemburgo. Jogou muita bola. Muita bola. Ô, Roberto, não pode perder esses gols, velho. Não pode perder os gols como esse. O Corinthians amassou o Flamengo. Mas aí no último lance, o Léo Pereira sobe sozinho. Não pode subir sozinho. Você tem que ir de encontro à bola, os dois zagueiros. Mas a expectativa em relação àquilo que se pensavam, que ia ser um massacre, que ia ser 5, 6, perdeu o jogo. Péssimo resultado. Mas jogou muito. Paulinho jogou muito no primeiro volante. Que, por sinal, parabéns ao Corinthians, meu irmão. Que desse jeito, talvez, esse entendimento, para vocês que são contra o Luxemburgo e acham que ele é ultrapassado, calou a boca de muita gente, hein? Parabéns ao Corinthians. Jogou como nunca e perdeu como sempre, né? Tá aí, os corintianos, né? O Neto, o Beija, o Mano, né? Achando o máximo. Jogamos demais, amassamos o Mengão, né? Calamos o Maracanã. E perderam o jogo, né? Como falou aí o Mauro César, né? Que mandou um recado pros corintianos, hein? Mandou um recado aí pros corintianos. Tô achando que jogaram. O Flamengo trocou passes aí quase 1 minuto e meio. 1 minuto e meio trocando passe até chegar o gol. E assim, o Flamengo jogou. Eu acho que o Flamengo jogou bem. Não jogou tão mal assim. Apesar de estar sem o Arrascaeta e sem o Everton Ribeiro ainda, hein? Sem o Everton Ribeiro e sem o Arrascaeta, tem muitos problemas de armação, né? Tinha posse de bola, mas não conseguia armar jogadas, fazer uma triangulação, chegar a um passe, um lançamento. Não tinha, porque, né, teve que improvisar ali. E mesmo assim, né, jogou bem na medida do possível. Então, assim, cara, mas tá aí, né? Os corintianos aí achando que, né, amassaram o Flamengo. Mas o que importa é a vitória. O Flamengo jogou bem contra o Internacional, contra o Botafogo, contra o Fluminense e não conseguiu vencer. O que adianta? Jogar muito, muito bem e amassar o adversário e perder o jogo. Então, meu amigo, o que vale é a vitória. O que vale é a vitória nesses momentos assim. Mas Campeonato Brasileiro tem que ser resultado, mano. É ganhar, somar pontos, né? E o time vai melhorando aos poucos. Então é isso. Deixa o like, comenta aí abaixo, né? Não esquece, se inscreve no canal. Tamo junto